mais um programa A Propósito, hoje com um convidado muito especial, o nosso querido professor Marcelo Chamusca, que é bacharel em Comunicação Social e, além disso, é coordenador do curso de Comunicação Social da Universidade Católica do Salvador. Professor, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar recebendo o senhor aqui para falar de um tema tão interessante, vários, na verdade, né? Educação, comunicação, que é uma das habilidades hoje que mais a gente está buscando no profissional. E a gente quer saber um pouco mais do senhor a respeito hoje da profissão. E aí, para o pessoal que está aí em casa nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, né? Será que vale a pena mesmo a gente escolher hoje qualquer curso por conta de modismo? Ou será que a gente realmente precisa valorizar aqueles cursos que estão crescendo, estão em alta, ou que há uma demanda muito grande de mercado? Que é o caso do curso de Comunicação Social. E aí eu queria saber, a primeira pergunta e a primeira curiosidade que os nossos telespectadores têm é, hoje, qual é a demanda de mercado para o profissional que faz o curso de Comunicação Social? Como é que está o mercado hoje? Certo, primeiro gostaria de agradecer o convite, muito obrigado mesmo, uma honra muito grande estar aqui contigo. Bom, Tadeu, eu gostaria de primeiro chamar a atenção, né, que a área de comunicação tem várias, o que chamavam de habilitação, né, antigamente, mas que se tornaram sub-áreas, como jornalismo, como publicidade e propaganda, como relações públicas, né, rádio e TV, tem uma série de possibilidades, digamos, e de sub-áreas que compõem a área de comunicação. Eu diria hoje que nós temos certamente uma área, por essa abrangência, né, que a gente tem, uma área bastante interessante de atuação, né? Essa atuação hoje é meio que multimídia, digamos assim, né? Você tem uma formação em jornalismo, mas você também atua nas organizações, fazendo um pouco do papel de relações públicas, né? Você se forma em publicidade e propaganda, mas você termina trabalhando com assessoria também. O Relações Públicas termina, eu conheço muitos, por exemplo, que estão em agências de publicidade. Ou seja, hoje o profissional ele tem essa formação ampla, né? E que os cursos de comunicação têm, de certa forma, assimilado essa necessidade do mercado, que é do profissional multitarefa, né? Então, eu diria que hoje o mercado é bastante amplo, exatamente porque o profissional de comunicação ele é multitarefa. Então cai por terra, professor, aquela história de quando se fala em comunicação social, a gente pensava, algumas pessoas ainda pensam até hoje, rádio e televisão. E a gente tem outros caminhos, outras vertentes que o profissional da área de comunicação social pode estar trabalhando. Na realidade, o que é que acontece? Hoje é um desafio, na realidade, né? Não é um aliado, não. É digamos assim, um potencial empecilho, né? Porque, como eu disse, todo mundo se sente um pouco comunicador hoje em dia, né? Você tem ali um kit básico, né? Eu acho engraçado que acontece isso, né? Você entra na internet, tem lá, kit básico do youtuber. Então, o indivíduo compra lá um microfonezinho de lapela ou coisa tal, e monta lá seu kit e vira um comunicador. E tem ali voz, tem, né? Tem ali à disposição dele um canal para expor suas ideias, etc. Isso é fantástico por um lado, mas você, por um outro, você cria um desafio enorme para o profissional de comunicação, né? Porque é o ambiente absolutamente propício para o amador, né? Para o amador falar no mesmo nível do especialista o que bem quer, né? Então eu me lembro que em 2006 ou 2005, não tenho muita precisão, 5 ou 6, né, um autor chamado Andrew King lançou um livro chamado O Culto ao Amador, em que ele criticava exatamente essa possibilidade que a internet dá do amador, né, se nivelar em termos de voz e, em alguns casos até, quando o amador ele é famoso ou, né, uma subcelebridade, como a gente fala, até ter mais voz do que um especialista em alguns temas e falar de alguns temas sem a menor propriedade, né? Mas chegar de forma muito forte na vida das pessoas. Então ele criticava isso, e era uma crítica bem forte, ele dizia que tinha alguns blogueiros no nível dos macacos, né? Então ele fazia assim, uma crítica muito forte, né? Que obviamente naquele momento, que era um momento que todo mundo estava muito empolgado com a questão da internet, etc., né? Não entendia aquilo como legal não, como positivo não, né? Então Andrew King era um indivíduo muito criticado, muito,
né? E tinha, do outro lado, tinham pessoas maravilhosas como Pierre Levy, com a noção de inteligência coletiva, né? Dizendo que essa ambiência podia nos levar à noção de inteligência coletiva, utilizar a inteligência das diversas pessoas ali para compor uma inteligência geral. Quer dizer, era uma coisa, o discurso de Pierre Levy era muito mais agradável, muito mais interessante, né? Mas diante da realidade que a gente vê hoje, né? Do bando de notícias falsas que a gente tem aí, contaminando a sociedade de uma forma tremenda, né? Todos os setores, né? Sociais, políticos, educacionais, etc. Da forma que a gente tem visto hoje, a gente começa a notar que Andrew King tinha um pouco de razão lá atrás, né? E começa a dar um pouco mais de crédito para ele. Verdade. Agora, a gente falando aqui, tem um público lá em casa que está assistindo a gente, e aí eu queria que o senhor deixasse sua mensagem aqui para a gente. À frente da coordenação do curso e junto com a Universidade Católica, o que vocês estão trazendo de diferente e que esse público, o nosso telespectador, pode esperar e pode realmente confiar? O que está trazendo de diferente para a gente? Certo. Bom, nesse momento a gente está formando, né, aquilo que a gente está chamando de Escola de Comunicação da UCSAL, né, que é fortalecendo essa área com os 3 principais cursos da área, porque a gente não tinha. A gente tinha, nos últimos anos, apenas o curso de Publicidade e Propaganda, né, então a gente está formando a Escola de Comunicação com Publicidade e Propaganda, fortalecendo mais ainda o nosso curso, resgatando o curso de Relações Públicas da casa, que já houve, mas há alguns anos, né, tinha deixado de existir, e lançando o curso de Jornalismo, né, em pleno 2019, quer dizer, é um ato corajoso, né? Tem alguns jornalistas que dizem que realmente essa é uma atitude bastante corajosa, importante para o momento, inclusive para o fortalecimento do jornalismo ético, né, e etc., porque essa é a nossa proposta, mas, sobretudo, trazendo um ambiente de inovação dentro desses cursos, né, bastante significativo. Primeiro porque eles são 3 cursos que caminham juntos. Essa ideia de escola não é só a ideia de escola porque são cursos da área de comunicação, mas porque tem tronco de comunicação, né? Tem eixo geral de comunicação bastante significativa, e o profissional que entrar para fazer comunicação hoje na UCSAL, independente dele ter escolhido jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas, certamente ele vai sair qualificado para ser um profissional de comunicação completo, né? Então, e disso dentro de um ambiente de inovação fantástica, que é um ambiente que a própria universidade está propondo para a gente nesse momento, e que a área de comunicação, claro, mergulhou de cabeça. Bom, então para você que está em casa e tinha alguma dúvida, então já está aqui esclarecido. Então vem fazer parte aqui, né, professor, da nova UCSAL. Aproveitar e deixar um abraço aqui para o nosso magnífico reitor, o padre Maurício Ferreira, e desejar a vocês, como é o primeiro programa, o segundo programa do ano, um feliz ano novo para vocês e que realmente seja um ano de muita prosperidade. Professor, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Muito obrigado mesmo, Tadeu. Obrigado.